Olá, galerinha do 8º ano! Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, mas isso vocês já sabem, né? Vamos verificar qual o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 35 e ela tem como objeto de conhecimento identidades e interculturalidades regionais. Estados Unidos da América, América Espanhola e Portuguesa e África. Detalhamento desse objeto de conhecimento, aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos dos países da América e da África. Desigualdades sociais e econômicas e a situação de produção e circulação de produtos e economia. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, a gente vai dar início à nossa aula. Nesta aula, nós vamos falar sobre o continente africano de uma forma geral. Vamos entender quais são as principais características políticas, populacionais e econômicas vivenciadas ali dentro do continente africano, certo? Mas, nesse primeiro momento, a gente vai entender quais são os principais desafios do continente africano nesse contexto que a gente vive, que é no contexto ali do século XXI. Acompanhem comigo. Bem, a África, na realidade, ela chegou no século XXI com o desafio de superar todos esses séculos de exploração colonial, divergências políticas internas, divergências étnicas e também divergências culturais. Os choques sociais, políticos e culturais causados pela exploração comercial e pela atividade e pela divisão do território, né, pelos países europeus, desde o século XVI, são vários séculos de exploração, explicam em grande parte o porquê as fronteiras, por exemplo, no continente africano, a fronteira entre os países é tão frágil ainda e não está tão consolidada como em outras regiões no mundo, certo? Bem, essa demarcação das fronteiras durante o imperialismo, em especial, o neocolonialismo, tá, não respeitou as populações nativas. O que isso significa dizer, professor? Significa dizer que quando os europeus chegaram para fazer o processo de colonização dentro do continente africano, em especial durante essa fase denominada de neocolonialismo, eles colocaram dentro de um mesmo território grupos que são rivais, que eram rivais. E aí o que acontece? Enquanto os europeus estavam naquele território, né, colonizando, esses grupos se mantiveram ali meio que distantes de conflitos, certo? Porém, quando os europeus saíram, esses grupos étnicos rivais, eles vão brigar pelo controle desse território. E aí a gente começa essas guerras civis que são hoje um grande problema vivenciado dentro do continente africano. Eu tenho aqui 2 mapas para vocês que vão mostrar para a gente, tá, turma, como se deu essa evolução das fronteiras dentro do continente africano de uma forma geral, tá certo? Então, até 1900, a gente tinha essa realidade aqui, olha, dos países africanos. Então, nós tínhamos aqui as colônias, as potências europeias, perdão, dividindo, partilhando esse território africano e dizendo que cada uma ia ficar dentro da África, certo? Nós temos diversos países realizando esse processo de colonização. Entre eles, por exemplo, a França, que é essa região mais ao norte aqui, destacada num tom de rosa mais claro, né? Quando eu digo a França, tá? A região colonizada, perdão, pelos franceses, certo? Então, até 1900, basicamente, até a primeira metade do século XX, era assim as fronteiras presentes no continente africano, certo? A partir de 1955, em especial, a gente vai ter um redesenhamento dessas fronteiras dentro do continente africano. E ele passa a se configurar com as fronteiras que a gente conhece hoje. Então, quase todos os países dentro do continente africano, ou boa parte dos países que compõem ali o continente africano, eles conseguiram o seu processo de independência, em especial, a partir de 1955. Então, são países de independência muito recente e ficaram independentes num contexto ali de intensos conflitos, em especial pelo controle desses territórios que passaram a ser independentes. Bem, caso não tenha ficado muito clara a visualização dos nossos mapas, eu tenho esses mesmos mapas aqui em uma cartela que a gente vai observar e analisar com mais calma.
Acompanhe comigo. Olha só, temos aqui o mapa da África até 1900, basicamente, não é isso? A gente observa que nós temos áreas ali de domínio de diversos países. Essa área, então, de amarelo era de domínio alemão, como, por exemplo, aqui no sudoeste do continente africano. Esse tom aqui que parece tipo mostarda, né? Era de domínio belga, nessa região aqui, olha, na área central da África. Temos de domínio britânico, que é nesse tom de verde aqui, como, por exemplo, o Sudão e o Egito. Domínio espanhol, que é nesse tom de verde mais intenso, como, por exemplo, a Somália. Temos também aqui o domínio francês, que foi esse que eu citei para vocês, nesse tom aqui de rosa mais claro. Temos também o domínio italiano, nesse tom de lilás, como, por exemplo, essa região aqui do nordeste do continente africano. Temos também o domínio português, como em Angola aqui, certo? E os territórios já independentes. Bem, em especial a partir de 1950, a gente vai ter ali a independência desses países da África e a gente vai entender qual foi o contexto que viabilizou esse processo de independência dos países africanos, né? Então, boa parte dos países africanos conseguiram a sua independência a partir de 1950, em especial, conforme a gente pode observar, por exemplo, aqui no caso da Argélia, que tem a sua independência a partir de 1962, Tunísia a partir de 1958, Marrocos a partir de 1956 e outros países que também vão adquirir a sua independência na segunda metade do século XX, certo? Dando continuidade, eu queria que vocês entendessem a partir desse momento como se deu esse redesenho, por assim dizer, das fronteiras dos países que compõem o continente africano, né? Isso vai se dar, em especial, a partir da saída dos europeus do território africano. E isso, obviamente, vai trazer sérios problemas em decorrência deles terem abandonado esse continente à própria sorte. A gente vai entender, basicamente, as motivações, né? O que levou à saída dos europeus do continente africano, bem como ficou esse continente após a saída dos europeus. Acompanhem comigo. Destaco para vocês que a gente tem aqui a retirada das potências europeias do território africano, em especial a partir da segunda metade do século XX, certo? Bem, temos também aqui eles saindo porque ficou muito caro manter a administração e a segurança militar dessas colônias. Tornou-se muito oneroso e os países europeus deixaram essa região, que vai obviamente levar esses países a lutarem ali pela sua independência. Essa situação desencadeou em um redesenhamento ali das fronteiras dentro do continente africano. E nós temos também, a partir daí, a explosão das chamadas guerras civis dentro do continente africano. Lembram que eu falei para vocês que os europeus eles acabaram agrupando dentro de um mesmo território grupos étnicos rivais. Então eles colocaram dentro de um único território dois grupos, por exemplo, que não se davam bem. E aí quando os europeus saem, esses grupos eles vão brigar pelo domínio, pelo controle desse território. E aí começam as sangrentas guerras civis, certo? Que até hoje causam a morte de milhares de pessoas todos os anos dentro do continente africano e é um impedimento para que esse continente saia dessa condição de pobreza e miséria, tá, que vive para um avanço do ponto de vista do desenvolvimento econômico e também social. Eu tenho aqui um mapa que vai ajudar a gente a compreender, tá, como foi esse processo de independência dentro do continente africano a partir das datas em que os países se tornaram independentes, tá? E temos também as regiões de conflitos e quais são esses conflitos. Acompanhe o mapa aqui comigo. Olha só, a gente vai observar que quase todos os países africanos, conforme eu já disse anteriormente, conseguem seu processo de independência a partir de 1955. Como é que a gente observa isso? Olhando aqui a legenda do nosso mapa, certo? Tudo que está na cor amarela são regiões, são países que vão conseguir o seu processo de independência depois de 1955. É o caso da Argélia, é o caso da Nigéria, é o caso do Sudão, é o caso do Sudão do Sul, é o caso da Tanzânia e outros países. Conforme vocês podem observar, o nosso mapa está pintado quase todo de amarelo. Então, isso significa dizer que quase todos os países
conseguiram seu processo de independência após 1955. Temos aqui algumas exceções, como é o caso da Etiópia, do Egito, da Líbia, que já eram independentes antes de 1955, certo? Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês são esses pequenos desenhos, esses íconezinhos, olha, que sinalizam regiões de conflitos. Esses no tom mais de vermelho, aqui, olha, eles marcam regiões de guerra civil, conforme vocês podem observar na legenda do nosso mapa. E esses em tom lilás, como esse daqui, eles marcam conflito entre nações, ou seja, dois países estão ali lutando por questões políticas, por questões de território, por exemplo, certo? Então, o que a gente observa a partir daí? Que em quase toda a África, a gente tem regiões de conflitos, de guerra civil, conforme a gente pode observar aqui no nosso mapa, olha. Em boa parte dos países da África, a gente tem regiões consideradas áreas de guerra civil. E temos também muitas áreas onde as nações estão se confrontando. Dois países estão ali lutando pelo território, por questões políticas, por questões religiosas, dentre outros fatores que podem, obviamente, levar esses países a entrarem em conflito, né? Então, a gente observa que é uma região extremamente cheia, né, com muitos conflitos, em especial guerras civis e guerras também entre as diferentes nações do continente africano, certo? Bem, agora que a gente já viu como foi essa questão da fronteira dentro do continente africano, nós vamos entender, a partir desse momento, um pouco sobre as características econômicas dentro do continente africano, certo? Bem, a gente vai analisar essas características econômicas, primeiramente, vendo aqui os setores da economia dentro da África, e depois a gente vai compreender essas questões econômicas analisando a industrialização do continente africano, certo? Mas vamos com calma e, primeiramente, vamos entender como é que se dá essa distribuição ali das atividades econômicas pelos setores da economia. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui para vocês é que a economia africana ela é baseada no setor primário. O que é esse setor primário, professor? É o setor que envolve, basicamente, as atividades econômicas relacionadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. Então, boa parte da economia africana ainda está pautada no setor primário, nas atividades de agricultura, pecuária e extrativismo. Para vocês terem uma ideia, o setor primário contribui com 28,1% do PIB no continente africano. Isso é dado do Banco Mundial e é um dado recente, de 2023, certo? E o setor primário, ele emprega aproximadamente 60% de toda a força de trabalho dentro do continente africano. Isso significa dizer que a maioria das pessoas dentro da África, elas trabalham no setor primário. Portanto, nas atividades de agricultura, nas atividades de pecuária e também de extrativismo. Isso dá um dado interessante que a gente vai analisar mais à frente. Se a maior parte da população trabalha na agricultura e na pecuária, por exemplo, isso significa dizer que a África ainda é predominantemente rural. Ou seja, com mais da metade da população vivendo em áreas rurais, diferente, por exemplo, de regiões como a América Latina, de países como o Brasil, que tem mais de 80% da população vivendo em cidades, tá certo? Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Dando continuidade a essa caracterização da economia da África pelos setores das atividades econômicas. A gente vai ver agora a questão do setor secundário. O setor secundário envolve a atividade industrial de uma forma geral, por assim dizer, tudo bem? Bem, o setor secundário lá na África, no continente africano, corresponde a 33,2% do PIB do continente africano como um todo e emprega 10% da força de trabalho. O setor industrial, né, o setor secundário, não é tão forte como em outras regiões do planeta, mas daqui a pouco a gente vai entender também um pouco melhor. E o setor terciário, que contribui ali com 38,7% do PIB e emprega ali 30% da força de trabalho dentro do continente africano. E aí a gente chega ao chamado setor quaternário, tá? Que ainda está em desenvolvimento ali na África, mas apresenta um certo crescimento, já que a África ela pode vir a se tornar, se as coisas obviamente melhorarem dentro do continente africano, ela pode se tornar ali o continente do futuro, tá certo? Bem, esse setor quaternário, tá? Ele envolve ali
e tem ganhado importância, perdão, e tem ali, obviamente, criado postos de trabalho em setores relacionados, por exemplo, a pesquisas científicas, em setores relacionados ao desenvolvimento de tecnologia, consultoria, educação e também entretenimento de uma forma geral. Beleza? Bem, agora nós vamos entender como se deu o processo de industrialização dentro do continente africano. Observe algumas características que são importantes. Primeira característica que está destacada, inclusive, no título da nossa cartela: a industrialização tardia do continente africano. Então, a gente costuma dizer que a industrialização do continente africano é tardia ou retardatária, certo? Isso porque o processo de industrialização dentro do continente africano vai ocorrer a partir de 1950 e 1960. E é tardia em relação aos países europeus, tá certo? Isso porque, turma, se a gente for analisar a industrialização do continente africano, ela começou quase 200 anos depois do processo de industrialização lá na Inglaterra, que é berço da Revolução Industrial. Por isso é tardia, tá? E isso é comum nas nações subdesenvolvidas em desenvolvimento, inclusive em países como o Brasil, que começou o seu processo de industrialização a partir de 30 e isso se intensifica em 40, 50, 60 também, certo? Bem, dando continuidade a essa caracterização do processo de industrialização do continente africano, eu tenho mais um ponto para ressaltar para vocês. Acompanhem comigo. Bem, nos países onde ocorreu algum desenvolvimento industrial dentro do continente africano, a gente tem ali umas economias mais fortalecidas. Então, onde o desenvolvimento da atividade industrial foi um pouco melhor, né, mais forte, as economias nacionais estão mais fortalecidas, certo? Porém, o setor industrial dos países africanos apresenta ali pouca diversificação, e dinamismo, sabe? Então a indústria não tem tanta importância, né? Não tem tanta relevância como acontece em outras regiões do planeta. Mas nós temos algumas exceções dentro da África em termos de desenvolvimento industrial. É o caso, por exemplo, do Egito e da África do Sul, que eles se destacam em função, obviamente, do seu desenvolvimento industrial. Professor, por que a indústria dentro do continente africano ela não conseguiu se desenvolver como em outras regiões do planeta? A gente tem aqui alguns obstáculos que mostram o porquê a indústria dentro do continente africano, tá? Só para reforçar, caso eu tenha dito outro continente, o continente africano, estamos falando só de África nesta aula, certo? Bem, nós temos aqui alguns obstáculos para esse desenvolvimento da atividade industrial dentro do continente africano. Primeiro, menor participação no comércio mundial. A África não produz tantas mercadorias e sua população é uma população muito pobre, sem poder aquisitivo, né? Pelo menos a maior parte da população ali dentro do continente africano. Isso faz com que o continente não seja tão importante do ponto de vista do comércio mundial, por assim dizer, certo? Outro ponto importante, escassez de capital. Capital é dinheiro, tá? Para a gente industrializar, a gente precisa de dinheiro, ou emprestado de outro país, ou dinheiro que consiga ali ser produzido, né, dentro do próprio país. Então falta ali capital dentro do continente africano para o seu desenvolvimento. Outro ponto importante é a remessa de lucros. Então as poucas empresas que tem por lá ainda mandam o lucro para outros países, onde estão muito provavelmente a sede dessas empresas, certo? Destaco para vocês também que há uma escassez de mão de obra qualificada dentro do continente africano. A África, ela apresenta rendimentos muito ruins quando a gente fala de índices de desenvolvimento humano, IDH, por exemplo. Então, há precariedade no acesso à renda, à saúde, à educação, à moradia, saneamento básico, e isso, obviamente, vai implicar lá na qualidade dessa mão de obra dentro do continente africano, que não tem a qualificação exigida ali pela atividade industrial, por exemplo, certo? Bem, mercado interno mais restrito, né? Como eu falei para vocês, é uma população com poder aquisitivo mais baixo. Então, o mercado interno, às vezes, não suporta nem as demandas de produção fabril, né, de produtos que são produzidos ali dentro do próprio continente, né, porque não tem ali um poder aquisitivo capaz de consumir esses bens industrializados, né, pelo menos a maior parte da população dentro do continente africano. Outro ponto importante, que eu já falei para vocês, que é um entrave para o desenvolvimento do continente africano, tanto do ponto de vista econômico como social, é a questão das guerras civis.
Em lugares onde a gente tem guerra, turma, a gente não vai ter desenvolvimento, certo? As guerras, elas são um atraso para o desenvolvimento de uma determinada sociedade. Claro que a gente sabe que numa guerra sempre tem aquelas pessoas que estão, olha, ganhando muito, muito dinheiro. Mas, de regra mesmo, ela vai provocar um atraso para a sociedade que vivencia aquela guerra. Tudo bem? Bem, agora nós vamos entender, já que a gente já viu sobre a questão política das fronteiras na África, vimos também sobre o processo de industrialização, nós iremos entender a partir desse momento como foi a urbanização dentro do continente africano. Eu tenho aqui alguns pontos importantes para a gente entender esse processo de urbanização lá pela África. Acompanhem comigo. Olha só, segundo a ONU, tá, as áreas urbanas no continente africano irão reunir até 2025, portanto, ano que vem já, né, aproximadamente 665 milhões de pessoas dentro da África irão viver em cidades. Lembrando que a população da África é de um pouco mais de 1 bilhão de habitantes, certo? E as estimativas indicam que até 2040, a população urbana, a população que vai viver em cidades na África, vai ultrapassar 900 milhões, tá certo? Bem, esse crescimento da população urbana dentro da África vem de um fenômeno que a gente já pontuou em outros momentos, chamado de êxodo rural, e eu vou reforçar para vocês o que é o êxodo rural. O êxodo rural é a saída do homem do campo em direção à cidade. Então, toda vez que o homem sai do campo e vai para a cidade, a gente diz que está ocorrendo ali o êxodo rural. Motivações. O que leva essa saída do homem do campo em direção à cidade? Bem, no campo a gente não tem condições muito favoráveis, né? Falta terra, falta infraestrutura. Então, isso vai expulsar o homem do campo em direção a um local que tem os atrativos, que nesse caso é a cidade, que tem os fatores atrativos, como a possibilidade de conseguir um emprego, de conseguir acesso à saúde, à educação, a uma vida melhor, por assim dizer, embora a gente saiba que do ponto de vista prático, isso quase não acontece. Mas é basicamente isso, tá? Então, na África, as cidades irão crescer, a população urbana irá crescer em decorrência do êxodo rural, saída do homem do campo em direção à cidade. Vamos dar continuidade observando aqui as especificidades da urbanização dentro do continente africano. Bem, crescimento acelerado das cidades. As cidades vão crescer bastante, certo? Porém, esse crescimento não significa, obviamente, no desenvolvimento nem econômico e nem social, tá certo? Então, não necessariamente dizer que a África irá se urbanizar não significa dizer que isso, obviamente, vai repercutir na melhoria ali das condições de vida da população dentro do continente africano. Só significa dizer que a maior parte da população vai passar ali a viver em cidades e não mais nas áreas rurais, certo? Agora a gente vai entender esse processo de urbanização do continente africano a partir de duas regiões distintas dentro da África. A África ela pode ser regionalizada. Uma das formas, na realidade, que a gente tem de regionalizar o continente africano é dividindo em África Setentrional e África do Norte, que é essa que nós estamos vendo aqui, é a África do Norte ou África Setentrional, tá certo? E a África Subsaariana, que é essa que está embaixo na cor cinza aqui, certo? São duas Áfricas, é o mesmo continente, mas com duas realidades muito distintas. Essa África aqui do Norte, ela é mais rica, tá? Ela tem um desenvolvimento melhor e o processo de urbanização também, ele é distinto em relação à África subsaariana, certo? E a gente pode observar isso analisando o percentual de urbanização. Um exemplo, essas regiões que estão aqui num tom que é quase um amarelo aqui para mim, um verde mais claro, por assim dizer, são regiões que têm ali em torno de 40% a 60% da população vivendo em cidades, tá certo? Vivendo na área urbana. Essa área, e aí eu cito o Egito e também a Mauritânia. A área que está em tom de verde mais vivo é a área que tem em torno de 60% a 80% da população vivendo em cidades, como a Argélia e também a Líbia. Então, a África Setentrional ou a África do Norte, como queiram, é uma região que tem um índice de urbanização melhor do que a África subsaariana, que a gente vai ver daqui a pouco. Outra coisa que eu gostaria de destacar para vocês é que as cidades na África do Norte ou África Setentrional, elas não são tão populosas como as cidades da África subsaariana, certo? Então a cidade maior aqui na África do Norte, né, é a cidade do Cairo, né, que é a mais populosa, por assim dizer, tá certo? Do ponto de vista do quantitativo populacional, o Cairo
é a cidade mais populosa aqui nessa África setentrional ou África do Norte. Agora, observem a realidade da chamada África subsaariana, que é essa que está aqui abaixo, né, mais ao sul do continente africano. Então, o que a gente observa? Que na África subsaariana, o grau de urbanização ele é menor. Isso significa dizer que, no caso da África subsaariana, a maior parte da população não vive nas cidades, ela vive no campo. Um exemplo, essas regiões que estão em tom de verde, em um tom de verde, assim, tipo um verde, tipo cor de abacate, né? Um verde de abacate com leite, elas são áreas que têm ali entre 20% a 40% da população vivendo em áreas rurais. Ou seja, vivendo em áreas urbanas, ou seja, em torno de 60% para mais da população vive em áreas rurais. Isso significa dizer que nesse caso aqui da África subsaariana, nessas regiões que eu estou pontuando para vocês, nesse tom de verde, a gente tem a maior parte da população vivendo no campo e não nas cidades, tá certo? Então vive na cidade cerca de 20% a 40% da população desses países, certo? E isso começa a melhorar nessas áreas destacadas num tom de amarelo mais vivo, como por exemplo aqui na África do Sul, onde a gente tem em torno de 60% a 80% da população vivendo em cidades. Então nesse país, por exemplo, ele já é mais urbano que em relação aos outros países da África subsaariana, certo? De uma forma geral, a África subsaariana apresenta urbanização menor do que a África setentrional ou a África do Norte. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui com vocês é que as cidades na África subsaariana, elas são mais populosas. Nós temos mais cidades populosas dentro da África subsaariana, tendo cidades ali com mais de 10 milhões de habitantes e algumas cidades também com entre 5 e 10 milhões de habitantes e várias cidades ali entre 1 milhão e 5 milhões de habitantes, certo? A gente vai entender um pouco mais sobre essas características da urbanização na África subsaariana. Acompanhe comigo. Olha só, segundo a ONU, né, menos de 40% da população na África subsaariana, que é essa África mais pobre, tá, é servida por redes de saneamento básico. Ou seja, a maioria da população que vive nas cidades da África subsaariana não tem acesso a saneamento básico, tá? Outra informação importante é que a África subsaariana ela é menos urbanizada que a África do Norte, mas isso o professor já falou para vocês, né? E a população urbana na África subsaariana é marcada ali pela pobreza, tá? Nós temos regiões, por exemplo, na Etiópia, onde 90% da população vive nos chamados taúdes. O que são esses taúdes, professor? São assentamentos urbanos muito pobres, tá? Miseráveis. E isso é uma realidade que acontece também em outros países, como, por exemplo, em Serra Leoa, onde 97% da população, ou seja, quase 100% da população, vive em bairros precários, sem infraestrutura mínima, certo? E isso fica muito evidente quando a gente analisa ali a favelização de algumas regiões do nosso planeta, certo? E vocês vão conseguir compreender a partir daí que a situação na África ela é bem complicada quando a gente leva em consideração as questões relacionadas ao quantitativo de pessoas que vivem em favelas e outros fatores, como os indicadores sociais e econômicos também, que são alarmantes lá pelo continente africano. Acompanhe comigo aqui essa tabela. Olha só, nós temos aqui a África subsaariana, essa primeira aqui, e na África subsaariana, 56% da população que vive nessa região, tá, vive em áreas consideradas como áreas de favela. Para vocês terem uma ideia, o sul da Ásia ali, a gente tem apenas 31% da população vivendo em favelas. O sudeste asiático, 28%. A Ásia Oriental, 26% dessa população vivendo em favela. A Ásia Ocidental, tá bom? A Ásia Oriental, perdão, 26%. E a Ásia Ocidental, 25% da população vivendo em favela. E a América Latina tem 21% da sua população vivendo em favelas, tá? 21% da sua população vivendo em favelas. Olha, e nós não temos bons índices relacionados ali ao desenvolvimento humano e nem ao quantitativo de pessoas vivendo em favelas. Mas mesmo assim, a América Latina ainda apresenta ali menos da metade da população da África subsaariana vivendo em favelas, para vocês entenderem a gravidade da situação na chamada África subsaariana, tá? E na África do Norte, que é aquela região mais ao norte do continente africano, apenas 12% da população
vive em favelas. Então a gente tem duas realidades distintas dentro do continente africano. E essa questão da pobreza, da desigualdade, da miséria, da fome que assola a população dentro do continente africano é fruto desse processo de colonização, desses mais de 5 séculos, né, quase 5 séculos de colonização pelo qual, né, a população do continente africano passou. E isso, obviamente, deixou um legado ruim dentro do continente africano. Bem, com isso a gente chega ao fim desta aula e eu espero encontrá-los em uma próxima oportunidade.